Olá! Sejam bem-vindos a mais um Café Coach Prosa. É, vamos falar mais uma vez sobre mudanças de comportamentos. Vamos falar de atitudes. Vamos falar de competências. Vamos falar do que as empresas estão valorizando no mercado. E hoje eu trouxe aqui um engenheiro, um colega, um engenheiro que também tem um MBA em marketing, também tem mestrado. É o Pedro Paulo Legei, ele é engenheiro eletricista com MBA em marketing. Ele fez MBA na PUC e o mestrado em economia empresarial na Cândido Mendes. A empresa dele criou a metodologia FIL, que tem sido aplicada em diversas empresas. O IBGE foi uma das empresas, a Eletrobras. Então, tem várias empresas aplicando a metodologia dele. Que metodologia é essa que a gente vai conhecer um pouco aqui? É uma metodologia de ativos intangíveis, ou seja, é aquela que cuida do capital intelectual, né? E trabalha por meio de percepção de indicadores. Possui diversas aplicações. Pode ser avaliação de perfil e desempenho de equipe, aderência de conhecimento, estímulo à mudança de comportamento, percepção de ambientes e clientes, e o EMC, que ele chama, que é o estímulo à mudança de comportamento. Esse projeto, que envolve autopercepção e troca de experiências, será o objeto do nosso Café Coach Prosa de hoje. Essa metodologia dele, interessante, que em maio de 2013, a FilBR, que é a empresa do Pedro Paulo, ela ganhou o primeiro lugar em inovação com um dos representantes do Brasil na Digital Shoreditch Festival. É um evento anual que acontece em Londres. E essa feira ela é considerada um dos maiores eventos de tecnologia, criatividade e empreendedorismo do mundo. Então, hoje eu trouxe o Pedro Paulo para falar para a gente vai dividir em blocos. Eu vou pedir ao Pedro para falar para a gente, né, o que o mercado está demandando no bloco 1. Vamos falar como é que é essa questão da relação da mudança, como é que a gente consegue mudar comportamentos, mas fundamentalmente o que está por trás dos comportamentos, que são as atitudes, às vezes aquela atitude manipuladora, aquela atitude negativa, ou aquela atitude positiva que a gente tanto quer. Então, nós vamos falar também dessa questão das atitudes. E não poderíamos deixar de falar, eu estou trazendo para cá as 12 competências comportamentais mais valorizadas do mercado, e o Pedro vai dizer se ele tem verificado isso nas empresas por onde ele tem passado. Uma delas, com certeza, é de uso comum nas empresas, liderança, comunicação. Então, nós vamos falar de um pouco disso tudo aqui. Vou explicar para ele, pedir para ele no segundo bloco, para ele falar um pouquinho de como é que a metodologia funciona e como é que ela é aplicada. E no terceiro bloco, será que a gente vai poder usar essa metodologia aplicada ao nosso comportamento, uma coisa mais individual, menos empresarial, menos comparativa de grupo? Porque eu estou trabalhando num piloto de uma ferramenta para os meus coaches, para os meus mentorandos, sobre o quesito felicidade. E esse quesito eu desmembro ele em atributos. Então, é uma avaliação diária de cada um desses atributos. Será que a gente vai poder adaptar esse meu método à plataforma, à ferramenta dele? Fique com a gente até o final e você vai responder, vai ter todas essas respostas. Agora, se você ainda não está inscrito no canal, meu querido, minha querida, inscreva-se. Olha, é fácil, é aqui, é de graça, não paga nada, ok? E outra coisa, eu queria te pedir para você compartilhar agora. Você está ouvindo agora? Compartilhe agora. Convide outras pessoas para assistirem esse Café Coach Prosa, ok? E para a gente é muito importante que você fique até o final, porque é uma das metas do canal que a gente está correndo atrás. A gente bateu a meta dos 1.000 inscritos, agora é a meta das 4.000 horas de exibição. Então, se você puder ficar até o final comigo, eu te agradeço, ok? Então, vou convidar o nosso convidado de hoje, Pedro Paulo Legei, para bater essa prosa gostosa sobre um tema tão importante para a gente, ok? Vamos lá. Olá, Pedro. Luciano, é um prazer
todo meu estar aqui conversando um pouquinho com você nesse Café Coach Prosa aí, que tem feito muito barulho aí, importante nessa nossa sociedade aí. É um A prazer primeira, muito grande estar aqui. legal. A primeira pergunta é o sobrenome, é Legei, Leguei, como é que é? Eu não sei. Não, é como se pronuncia, Legei, Legei, falei G-E-I. certo. Pedro Falou Paulo certíssimo. Legei. Muito, muito legal. Pedro, eu normalmente divido os nossos cafés coaches aqui em 3 blocos, né? O primeiro bloco, na realidade, eu queria falar um pouco desse mercado, né? Do que essas empresas têm demandado. Eu tenho visto, tenho lido muita pesquisa, eu já apresentei aqui algumas listas, né? E as listas têm divergências, mas elas têm muito mais em comum do que dissonâncias, né? Então, hoje, por exemplo, eu estava lendo uma pesquisa onde fala que as competências comportamentais, porque hoje está muito em moda, né? As empresas falando gestão por competências, muito discurso, mas efetivamente muito pouca prática, né? Coisa prática, E é eu verdade. hoje coletei aqui uma lista mais de 12 principais competências, algumas delas a gente já falou muito aqui, ó: liderança, trabalho em equipe, motivação, equilíbrio emocional, que a gente fala muito de inteligência emocional aqui no canal, criatividade, adaptabilidade, comunicação, negociação, empatia. Falamos demais de empatia nesse canal. Aprendizado contínuo, também temos falado muito da questão de que não dependa dos outros, hoje está tudo disponível para você. Ética e prudência foi uma primeira lista que eu encontrei. Agora, eu sempre gosto de acrescentar coisas que às vezes a lista não tem, como, por exemplo, paciência, autoestima, porque quando a gente não tem autoestima, a gente não consegue ir para frente, e o propósito do próprio canal, autoconhecimento, que também é uma coisa muito valorizada hoje em algumas empresas, e autonomia também. Essa minha lista aqui tem sido isso que você tem encontrado aí, Pedro Paulo? Fala um pouquinho para mim. Exatamente, isso aí que engloba, falou de quase todas. Eu acrescentaria aí o pensamento crítico também, hoje em dia está Muito bom. falando muito disso, a questão do pensamento crítico das coisas, né? Visão sistêmica também, se fala nisso, mas isso aí engloba tudo. No fundo, a gente está dividindo essas competências, mas quando você fala de uma, você tem que falar de várias que estão interligadas entre si. Claro. Então, não é uma competência, são várias que compõem o desenvolvimento da pessoa. E essa questão que você levantou, hoje em dia, o valor está no conhecimento das pessoas. Nós valemos o que nós conhecemos. Então, nós podemos investir em nós mesmos. Não podemos ficar dependendo da empresa investir em nós. Isso já mudou completamente. Com Hoje certeza. nós temos essa autonomia e precisamos investir muito nesse aprendizado contínuo que você levantou aí, que é imprescindível nos dias atuais. Não tenha dúvida. Eu gostaria de acrescentar que a gente vale o conhecimento que a gente tem aplicado, né, Pedro? Porque não adianta você ter o conhecimento e não ter a atitude positiva para botar esse comportamento, esse conhecimento e o comportamento adequado, né? Eu costumo dizer que a gente tem hoje atitudes que precisam ser transformadas, porque as pessoas têm todo o conhecimento do mundo, mas às vezes tem uma atitude, por exemplo, negativa, tem uma atitude manipuladora, tem uma atitude agressiva. Então, essa questão da atitude, né? Eu tenho defendido muito nas empresas isso, por onde eu passo, fazendo consultoria, mentoria. Eu digo, contrate atitudes e desenvolva, né, os conhecimentos que estão pendentes para aquela pessoa poder trabalhar. Porque atitude não é uma coisa que se forma de um dia para o outro. Ela tem uma Não. componente biológica, ela tem uma componente hereditária, tem uma componente de meio ambiente. Você Sim. concorda com essa linha de pensamento? Concordo. Eu só coloco uma questão que eu costumo, mas isso é uma questão de nomenclatura. Eu, Claro. quando falo de conhecimento, até dentro do meu método, eu costumo dizer nós somos o que nós conhecemos. Uhum, sim. Porque envolve ali o conhecimento que chamo não, né? O mercado chama de tácito. É Isso, aquele que conhecimento está tácito. internalizado. E esse conhecimento tácito, ele é a atitude de fato. Ele é Uhum. que promove a atitude.
Então, esse conhecimento que é tratado muito no mercado é o conhecimento explícito, esse conhecimento que eu adquiro, que eu perco com o tempo, que às vezes eu camuflo, finjo que tenho. Claro. Mas o tácito você não finge, você Uhum. tem. E É, você tem atitude quando você tem o conhecimento tácito, vamos dizer assim. é, Então, eu gosto de fazer isso porque há essa discussão de conhecimento ela é muito ampla. é, O que é conhecer, né? O que é é, conhecer se eu só sei às vezes eu sou informado e digo que eu tenho conhecimento, mas eu só tenho informação, então a gente faz um é, bolo só. Então eu sempre defino o que eu quero tratar como conhecimento, porque nós somos aquilo que nós conhecemos de é. fato, né? Isso é importante. Não tenha dúvida. Eu gosto muito, ou eu prefiro hoje em dia, quando falo para as empresas, eu gosto muito do conceito de competência. Na Legal. realidade, o chá é o conhecimento, é a Habilidade. habilidade e a atitude. Porque esses três juntos é que vão fazer com que aquele conhecimento seja aplicado, né? E, Exato. e é isso que faz a diferença das empresas. Mas você fala um pouquinho aí, a lista de empresas que você já aplicou a sua metodologia é enorme, né? É. Você já desde empresas públicas, empresas privadas, e hoje você tem uma parceria com uma empresa lá em Londres, né, para aplicação da sua metodologia. Fala um pouquinho disso. Na realidade é o seguinte, deixa eu só, eu fiz muitas aplicações como consultor. Isso foi Uhum, até a dificuldade de eu fazer escala desse meu método, que hoje eu já estou com uma plataforma a partir de agora, né, que eu espero escalar. que bom. Então eu fiz uma parceria, foi com uma empresa no Porto, Ah, em conheceu Porto, em lá em Porto, em Portugal. Portugal. Tem uma parceria nossa que ela nem andou muito por causa dessa dificuldade de consultoria. Mas Sim, agora, com a plataforma, a coisa consegue ter uma proximidade grande, né, para a gente poder desenvolver alguma coisa juntos. Como entendi. dependia muito de mim, era complicado, né, nessa distância Claro, de desenvolvimento. claro. Agora, a grande questão dessa metodologia é o seguinte, que ela agregava muito aos treinamentos convencionais. Porque Uhum. normalmente quando as pessoas elas oferecem, as empresas oferecem o quê? Oficinas, elas mudam os nomes, mas no fundo é a mesma coisa, É, só mudou workshop, o nome, oficina, oficina, é a mesma coisa. claro. Aí fazem uma série de dinâmicas, tudo bem. E o meu método não, meu método ele tenta potencializar esses treinamentos. Então, nós tínhamos às vezes uma oficina de poucas horas, mas nós estendíamos no tempo por causa da minha metodologia, pelos Uhum, processos de reflexão que nós fazíamos. uhum. Então, a gente potencializava o treinamento. Houve até casos em que a empresa, ao contratar o treinamento, ela queria ficar com a metodologia abdicando do treinamento em si. Era até difícil, porque não podia Claro, fazer isso na época, né? A claro. parceria não permitia. Agora, eu li o seu material que você me enviou, a sua metodologia tem diferentes aplicações. Eu queria concentrar um pouco na questão do comportamento. Né? Sim. Traz alguma história para a gente interessante e que tipo de comportamento ou de atitude que você, com essa tua metodologia, a partir da autopercepção, a partir desses indicadores, você conseguiu fazer? Deixa eu só fazer uma base para isso, só para ficar Claro, claro. perfeito, fica à vontade. A grande dificuldade das pessoas, de todos nós, é mudar comportamentos. Esse Uhum, é o nosso desejo, que se fosse fácil, o mundo já seria outro. uhum, E mudar comportamento, ele bate numa crença que nós temos dentro. Nós temos uma formação já petrificada. E uhum. mudar isso, às vezes, não é simples. Para mudar isso, a gente tem que tocar no porquê eu tenho que me modificar. Por isso que O que muitas eu vezes a ganho, né? pessoa... Qual é o ganho que eu Por tenho para isso, sair da minha zona de conforto? E como conforto. dizia a doutora Ana Carolina, que esteve aqui na mudança, falando de hábitos, né? Difícil mudar De hábitos. hábitos. Ela é uma doutora da UFRJ. Ana, um beijo. Sua participação aqui foi maravilhosa. Falando que depois que a gente constrói um hábito, né? Ali uma highway lisinha, é difícil sair dali. Mas continua, Pedro, por Exatamente. favor. É o conhecimento, é a habilidade, e ele coloca o desejo, ao invés de atitude, ele coloca desejo. Uhum, E o uhum, hábito é a interseção desses três pontos que formam o hábito. Então, para desconstruir um hábito, você tem que mexer nesse tripé. Você uhum, não tem que desejar, porque aí você começa a desconstruir o próprio hábito, né?
Então, quando você vai para uma empresa, a empresa define os comportamentos que deseja lá para as suas competências. Isso. E aí você tem que convencer as pessoas que elas precisam mudar aquilo que é melhor para elas também. Então, a gente já se depara com algumas questões ali. Mas não há mudança de comportamento se você não se autoavaliar, porque você não tem parâmetros. Como eu vou ser o quê? Então, a metodologia FIO, ela promove exatamente esse tipo de reflexão. Então, o que acontecia? Nós fazíamos as oficinas e as pessoas saíam dali com um questionário de comportamentos que elas deveriam se autoavaliar diariamente. Então, todos os dias elas paravam um instante, 2 minutos por dia, e se autoavaliavam naqueles comportamentos ligados ali, no caso, às empresas. Sim. Ô Pedro, então, o que acontece? essa autoavaliação, né, diária, isso eu já ia logo te perguntar. Porque se for algo muito demorado, as pessoas não vão fazer. Quando você fala 2 minutos, são 2 minutos mesmo? Diários? 2 minutos, sim. É um o tempo questionário menos tempo do que escovar o dente. Menos tempo de escovar o dente. Legal. Porque o objetivo não pode impactar o tempo. A metodologia FIO não impacta em tempo em momento algum. Todas as suas aplicações elas são rápidas. E o processo ele é dinâmico. Então, todos os dias você para 2 minutinhos e faz uma autoavaliação. Então, você vai internalizando aquele conceito da sua maneira. Tá? É igual, eu faço uma imagem seguinte. Tem as lombadas eletrônicas, as pessoas veem naqueles radares, eles veem a alta velocidade, tem que parar de um instante. Muitos ficam enfurecidos, chateados porque tem que parar. Mas quantas lombadas eletrônicas nós precisamos parar para mudar o nosso hábito de correr? Então, é uma reflexão. Eu paro, reflito. Uns demoram muito tempo, outros demoram menos, depende de cada um. Então, o processo que é importante, não é o que a pessoa marca naquele questionário, o processo. Porque agora, a metodologia FIO pega pelo que você está falando, Pedro, parece que precisa ter uma certa disciplina, né? Para a pessoa poder seguir em frente com esse método. E outra pergunta, esse processo de autoavaliação, ele tem um ciclo? Quanto tempo demora? Não, depende, isso é um projeto. Claro. Nós fazíamos da seguinte maneira, nós tínhamos, às vezes, um programa definido, várias oficinas, e entre essas oficinas nós colocávamos, não é uma regra, tem que ser, em torno de 10 dias em que as pessoas se autoavaliavam e depois elas faziam um encontro até comigo, eu fiz muito isso, em que nós discutíamos o resultado do grupo e cada um tem o seu resultado particular. Então, a gente compartilhava as experiências, era uma troca de experiências ali, para a gente discutir aquele resultado do grupo. Era esse o processo de desenvolvimento de conhecimento. Ô Pedro, que tipos de comportamentos mais comuns as empresas demandaram aí para você trabalhar e qual foi o resultado que você conseguiu alcançar? Olha só, eu até posso citar um que nós fizemos um trabalho que foi grande, foi o próprio IBGE. Nós trabalhamos ali várias competências dela. Gestão do conhecimento, ética, liderança, comunicação, foram várias. E exatamente desse modelo. Só que nós fizemos uma coisa interessante. No início do projeto, nós pegamos a percepção dos próprios participantes sobre eles mesmos, dos seus superiores e dos seus subordinados. Medimos, porque o método FIO é para medição de percepção. Beleza. Fizemos esse projeto. Ao longo, eles faziam as reflexões, faziam os encontros comigo, e lá no final, nós fizemos a mesma mensuração de percepção dos 3 grupos e confrontamos um com o outro para perceber o impacto que houve de todo esse projeto ao longo dele, né? Na verdade, você tira uma fotografia antes e uma fotografia depois e avalia o progresso. É da mesma maneira, exatamente, da mesma maneira da aderência do conhecimento, é igualzinho à ideia. A ideia é a mesma. E agora, o efeito prático é o seguinte, havia uma mudança de percepção dos públicos em relação ao comportamento das pessoas. Era notório isso. Então, há um efeito prático nesse processo. É óbvio que ninguém se transforma em 6 meses, mas há indicadores de mudança, é um viés de mudança. Não que a pessoa se transformou num líder ou num negociador, não é isso. Mas ela começa a internalizar o conceito, entendeu? Isso que é o objetivo. E quais os comportamentos que você conseguiu perceber? Fala um pouquinho das empresas. Você falou de IBGE, Eletrobras. Nós fizemos vários. Nós fizemos, por exemplo, no Banco da Amazônia,
um projetão lá, um projetão. Eles tinham Legal. várias competências, visão sistêmica, eles tinham lá essa questão da visão sistêmica, Legal. tolerância à frustração, tinham várias questões e que nós fomos trabalhando ao longo desses encontros com ele, porque não é só a reflexão gera resultados. Claro. Os resultados nós compartilhávamos e discutíamos para a gente internalizar o conceito. Então, Claro. os efeitos eram assim, os feedbacks. Nós fizemos, por exemplo, na Infraero, os gestores de aeroportos. Eles falavam assim, Pedro, isso aqui, ele me levava a ter uma atitude diferente com os meus subordinados no dia a dia, porque eles lembravam que tinham que se autoavaliar. Então, eles se policiavam para poder melhorar aquelas questões. Sim. Então, esse é o processo de desenvolvimento, é a pessoa se autoavaliar constantemente. Né? Claro. Mas me fala de alguns comportamentos que você percebeu melhores progressos aí, por exemplo. Vou fazer uma pergunta mais básica. Qual foi mais fácil mudar? Qual que você realmente percebeu e quais os comportamentos são mais difíceis de mudar? Olha só, normalmente hoje está muito em voga a questão da liderança. Esse é o que mais se modifica nas pessoas, porque elas estão desejosas dessa mudança. Sei. Então, é algo que elas querem de fato. A liderança e a questão da comunicação, que é um problema muito sério. E levanta um terceiro que a gente trabalhou muito, que é o trabalho em equipe. Esse trabalho em equipe também é liderança, comunicação e trabalho em equipe. São essas três competências que eram muito exigidas por eles. E eles se trabalhavam bastante. Quando a gente fala de trabalho em equipe, necessariamente a gente vai para uma questão de uma atitude, né? Porque às vezes a pessoa não tem atitude colaborativa. E a atitude colaborativa ela é fundamental para o trabalho em equipe, né? Por isso que eu sempre abordo essa questão da atitude, né? E você percebeu que depois desse projeto as pessoas começaram a trabalhar melhor em times, em equipes, e sendo mais também outra empatia, né? outra atitude, a atitude de ser mais empática. Você acredita que isso houve uma real transformação? O feedback é o seguinte, normalmente eles queriam continuar o projeto. Então a gente percebe que houve um impacto porque sempre eles queriam continuar com outros grupos. Então demonstra que aquilo houve um efeito para eles. Claro. Porque no fundo, como a gente fazia a atividade, fazia as mensurações, entregava os relatórios, depois a gente mostrava que houve os impactos. Agora, o impacto no dia a dia, eles percebiam por eles mesmos. Deixa eu fazer um parênteses para você ver como eu faço uma outra atividade que também é muito interessante. Com jovens do ensino médio. Eu vi no teu material. Então, você vê, eu faço essa atividade há 9 anos. 9 anos. Todos os anos eles me chamam para fazer atividade. Eu entrego no final do ano, sou eu e um amigo. Nós entregamos um relatório e eu não conheço assim, os jovens diretamente, porque eu só tenho 6 encontros ao longo de um ano, é muito pouco tempo para eu saber a vida deles. Mas eles leem os relatórios e decifram tudo em cima dos relatórios. Eles gostam dos relatórios. Então, mostra que há um efeito prático naquele tipo de atividades. Entendeu? No caso dos jovens de ensino médio, eu também fiz um trabalho bem interessante no Colégio Paulo Freire, né? Já contei aqui também, um trabalho de autoconhecimento, de auto-coaching, com jovens do primeiro ano do ensino médio. É uma experiência maravilhosa. Essa garotada tem uma energia muito grande. Você mede por indicadores, então eu vou te fazer assim, uma pergunta. Qual é o percentual que você consegue avaliar de melhora no início do ano para o final do ano e quais são os comportamentos, no caso do ensino médio, que você visualizou melhores progressos? Olha só, eu não trabalho diretamente com estatística, só para você entender que há um diferencial do próprio método. Aproveita e fala um pouquinho da metodologia. Vamos partir logo para um próximo bloco. Me fala um pouquinho dessa metodologia, como ela funciona, ela é aplicada a um questionário no início. Fala um pouquinho. E fala também do processo de autopercepção, autoavaliação diária, se isso é feito em Excel, se é feito num papel, se é feito num aplicativo. Aproveita e fala um pouquinho da gente. Já posso falar de tudo, né? Claro. Então, como é que se aplica a metodologia? Primeiro, você define um cenário. Ela nasceu com um negócio de capital intelectual.
a gente foca muito no capital humano. Então, são os cenários. Qual o cenário? Ah, você quer que a pessoa se desenvolva, então esse é o cenário. Você quer que a equipe melhore, é o cenário. Então, são os cenários. Em cima desse cenário, você define os indicadores, que são os comportamentos, são os pontos que você julga importantes para serem trabalhados ali. Normalmente são comportamentos, competências, emoções, sentimentos, depende do alvo que você quer. Então, definido isso, nós criamos um questionário. Esse questionário, normalmente eu trabalho com 6 comportamentos, porque você pode evoluir. Eu faço isso de um trabalho individualizado. Então, a gente vai evoluindo. Você seleciona 6 de uma coisa customizada para aquele cliente. Para aquele cliente. Ou seja, você limita a 6. Não, isso pode ser 7, 10, pode ser Sim, quantos mas for. você normalmente trabalha com o com número de 6. Tá. Que eu acho que é interessante. Tá. Às Você vezes pode, 4, às vezes 5. para ficar bem claro para quem está assistindo a gente, no caso do ensino médio, quais seriam esses 6 comportamentos que você adotou? Porque ali é um pouquinho diferente, vou te explicar. Ali nós estamos amadurecendo ele para a escolha profissional. Então, as competências são as áreas profissionais. É diferente. Não são as competências. Nós trabalhamos os interesses dele das áreas e nós estimulamos eles a amadurecerem para a melhor escolha profissional. Então, é um pouquinho diferente. Eu não trabalho eles diretamente na competência. O trabalho na competência é feito nos encontros. Tá? E nós objetivamos... Eu não entendi, Pedro. Não entendi. Olha só. No caso do ensino médio, não existe comportamentos? Não existe comportamento para amadurecê-los para a escolha profissional. Então, quais seriam esses comportamentos que você selecionou para o ensino médio? Por exemplo, pressão familiar. Ok, é isso que eu queria saber. Porque senão, Pedro, fica muito etéreo, aí as pessoas não conseguem acompanhar o raciocínio. Então, pressão familiar foi um indicador. Qual é o segundo? O outro indicador é o seguinte, o mercado no sentido de valor no mercado. A minha escolha é ligada ao quanto o mercado vai me pagar naquela profissão. É um outro indicador. É um outro indicador se ele escolhe baseando-se o quanto ele vai ganhar de dinheiro, entendeu? Ok. Se o valor que ele atribui à escolha dele é uma questão mais ideológica ou é uma questão mais monetária? Exatamente. É um outro indicador para eles. Qual seria um terceiro? A gente trabalha muito também a questão da concentração deles para estudarem, estudarem, a atenção deles no estudo também. Bem interessante. Muito isso. Nós trabalhamos muito a questão também do que é ser empreendedor, ou seja, estar disposto a esta mudança no mercado, a não temer o mercado, que é muito comum eles temerem, eles querem logo uma caixinha fechadinha, a gente trabalha um pouco isso também. Então, em linhas gerais, são essas competências que nós trabalhamos. Então, Pedro, aí você aplica, você faz uma primeira dinâmica, depois monta esse questionário, é sempre customizado para a demanda daquele cliente. Eu sei que eu já li no material que você me mandou previamente, que a sua metodologia é altamente parametrizável, customizável. Então, tá bom. Aí você prepara, faz essa primeira reunião, identifica quais são os desejos, quais são as demandas do cliente, monta o formulário, aí você aplica o formulário e depois ele faz a autoavaliação diária, é isso? Exatamente. A autoavaliação é no formulário. É uma aplicação diária. Então, como é que nós fazemos? Nós cadastramos, eu tenho uma plataforma, nós cadastramos as pessoas, eles recebem por e-mail e SMS o questionário, e eles basta entrar nesse questionário, fazerem, salvar e acabou. Então, diariamente é um processo rápido. Tempos depois eu gero um resultado e encaminho para eles. Então, o processo é exatamente assim. E essa avaliação, autoavaliação é nota, é letra, é de 0 a 10, é de 0 a 5, é A, B, C, D? Como é que funciona? A gente trabalha na percepção. É um critério qualitativo. Então, vamos imaginar. Um exemplo. O quanto, eu trabalho muito na questão do quanto, eu gosto muito do quanto. Eu poderia assim, como é que é a minha liderança? Excelente. Eu trabalho assim, quanto fui líder com a minha equipe hoje? Então, eu boto uma escala de quase nada a muitíssimo. Uma escala de percepção. E essa escala se traduz em valores numéricos depois. Ok. Eu conheço bem isso. Quando você faz essa escala, você bota
milestones bota pontos de controle na escala ou ela só tem início e fim e a pessoa marca a posição? Não, são seis critérios. É isso que eu queria 6 saber. critérios. Então, são Exatamente. 6 pontos que ele pode escolher para Cada opção. poder definir. E aí depois você compara o resultado original com o resultado final. Na realidade, eu penso o seguinte: quando é uma pessoa, eu tenho que juntar percepções para gerar um resultado de percepção. Porque uma percepção apenas, ela não gera resultado. Porque é uma percepção. Se a pessoa lhe diz assim, o que você acha de mim? Eu acho você um cara legal, acabou. Não tem nota, é o legal. Não, sim, mas no exercício na autoavaliação diária que a pessoa faz, é só ela que está se avaliando? Só ela. Então, Só ela então eu só tenho ao final do processo a minha avaliação, a minha autopercepção, correto? Exatamente, correto. Então, eu posso avaliar ao final do processo comparativamente com o início do processo. É isso que você faz? Exatamente. Quer ver? Eu vou dar um exemplo, posso dar um exemplo prático hoje que está acontecendo? De preferência, sempre prático. Eu estou fazendo um trabalho hoje para o Instituto Nova Saúde, lá em São Paulo. É uma turma que eles estão, chama-se Revolução Pessoal 21 Dias, em que eles estão mexendo com a questão da saúde, sono, estresse, alimentação, uma série de questões. Legal. Então, o que são? São mais de 30 pessoas. Cada um tem o seu questionário, em que a gente avalia a percepção, a autopercepção diária deles, em relação ao sono, em relação a disciplina da alimentação. São até 10 indicadores, né? Você vê como é que pode variar. Nesse caso, são 10 por causa do universo. Então, diariamente, eles vão fazer. O que vai acontecer? Isso começou essa semana. Na segunda-feira que vem, eu vou gerar o primeiro resultado de cada um deles. Como é que eles se perceberam ao longo dessa semana nessas atividades. Ok. No 14º dia, eu vou gerar um outro resultado comparando com o 7º dia. E até o 21º dia. Legal. E a gente vai comparando. Então, a gente vai saber se houve uma evolução neles. Legal. E aí, quando você faz o seu relatório final, você faz essa constatação da evolução, e aí você faz alguma proposição para que... Então, depende. Aí eu faço e não faço. É o seguinte... Depende do que o cliente estiver te contratando. Exatamente. Se eu tiver Mas você poderia fazer. Poderia fazer. O que eu faço normalmente é a discussão do relatório final do grupo. Então, vai gerar um relatório das 35 pessoas. E cada um vai ter o seu resultado. Então, vamos dar lá. O meu resultado, também, eu acho que vai ficar mais claro. O que a gente aponta num relatório FIO? A gente aponta os aspectos mais fortes e os menos fortes e os que precisam ser melhorados. Então, dentro desse resultado, que é bem simples, por isso que a pessoa pode aprender sozinho e ela interpretar isso, ela sabe o que ela precisa melhorar nela na própria percepção. Entendeu? Então, a discussão é o seguinte: o grupo tem seus pontos mais fortes, menos fortes, e precisam ser melhorados. Só que cada uma das pessoas tem os seus pontos mais fortes, menos fortes, e podem ser diferentes. Então, a participação de cada um no grupo é para a gente melhorar o resultado global. Então, é aquele compartilhamento das informações para que a gente possa nivelar o conhecimento de todos. Legal. Entendeu? Muito interessante. E isso você tem feito hoje, basicamente até hoje, desde 2013, né? Em empresas. Você, para quem está nos assistindo aqui, você faz isso individualmente? Estou fazendo atualmente, individualmente também. Sei. Mas, exatamente. E como é que funciona isso? A pessoa que tem que dizer para você o que ela quer melhorar? O que acontece é o seguinte: eu tenho até um plano de negócio para você entender o contexto. Claro. Em que um dos alvos meus são as pessoas que fazem coach, terapias e tudo mais. Porque isso pode ser um instrumento... Eu sou seu público-alvo. Você seria um público-alvo. Você poderia aplicar o meu método para gerar resultados e você interpretar os resultados com a pessoa. Entendi. Mas eu não faço coach, eu faço simplesmente o estímulo. Você me coloca a ferramenta à minha disposição e eu posso fazer com você, dizer assim, eu queria avaliar com esse meu coach ou com esse meu mentorando, eu queria avaliar o progresso dele quanto à disciplina para poder fazer atividade física diária. Eu gostaria de avaliar, por exemplo, a disciplina dele para controlar a ansiedade, não
não comer demais. Eu queria, eu posso escolher aí 6, 7 atributos, e aí você monta um questionário, e aí eu aplico a sua ferramenta com o meu coach, com o meu mentorando. É isso? Exatamente, exatamente, Entendi. exatamente. E você cobra por pessoa, você cobra por aplicação? Como é que funciona Então, isso, Pedro? como eu estou fazendo esse papel, Uhum. apesar de não ser, isso não é um coach, mas eu estou fazendo exatamente isso. Eu tenho um Uhum. cliente, defino com ele as Entendi. dores do comportamento, que tem exatamente o que você falou. Tem pessoas ali que querem a disciplina para ginástica, a Isso, alimentação. Aí tem isso. outras questões também, questões de impulso, que a pessoa quer controlar os impulsos, o controle emocional e tudo mais. Cada pessoa tem suas dores em termos de comportamento. Legal. Neste caso, eu faço um trabalho que é meu, eu faço com ela. No outro caso, a gente tem que trabalhar, a pessoa pagaria, né, vamos dizer assim, teria um investimento, teria que ser uma negociação, dependendo do volume de clientes que a pessoa Sei. teria, um percentual em cima, aí seria Entendi. uma Mas negociação. a ideia é você buscar os coaches e buscar as pessoas que vão usar a sua ferramenta no processo deles. Exatamente. Eu acho Entendi. mais, eu escalo, né? É muito interessante isso, Pedro, porque eu cheguei a comentar com você quando a gente fez o primeiro contato, né? Eu estou te conhecendo pessoalmente, porque agora, depois da pandemia, isso aqui é conhecer pessoalmente, né? Exatamente, O exatamente. virtualmente agora virou pessoalmente. Eu não sei se eu cheguei a comentar com você, eu estou fazendo um piloto de uma ferramenta de autoavaliação, que eu acho que nada acontece por acaso, é, que é sobre felicidade. Porque a felicidade é a essência do ser humano. Existem alguns filósofos que dizem que o ser humano ele existe para ser feliz. Ele existe para buscar essa felicidade. E aí, no meu processo, eu tenho aplicado comigo, porque eu estou fazendo o piloto comigo mesmo. É Que uma bom. autoavaliação, é uma autopercepção também diária, e aí, olha só que coisa interessante. Eu também criei, né? Só que o meu é uma planilha de Excel. Eu criei uma planilha onde eu tenho alguns atributos que eu defini baseado na minha metodologia, que é o tripé do eu comigo mesmo, eu com os outros e eu e o meu trabalho. Então, eu pego para cada um desses apoios e escolho algum elemento. Então, vamos pegar aqui um exemplo que você acabou de falar. Para mim, Luciano Pacheco, a qualidade do meu sono ela é determinante para o meu nível de felicidade. Então, sono para mim está na minha planilha como item 1, no apoio do eu comigo mesmo. É. Entendeu? Aí eu vou lá e faço uma avaliação. A minha avaliação é um pouco diferente da sua. É coisa de engenheiro civil calculista. É 0 a 10. 0 a 10. Como é que eu hoje avalio minha qualidade do sono? Essa noite foi 10. Bota lá 10. Ok? Aí outro quesito meu também no apoio do eu comigo mesmo. Eu e a minha saúde. Então, eu tenho há 20 anos eu aprendi e descobri que eu tenho coluna. Então, há 20 anos atrás eu descobri que existe um negócio chamado coluna. E de lá para cá o Luciano cuida da sua coluna como se cuidasse de um bebê. Então, como é que está a dor quando você acorda? Então, nível. Então, isso eu acho que a gente poderia fazer uma parceria nesse sentido, de eu pegar esse meu processo que eu estou fazendo e, de repente, colocar dentro da sua ferramenta. Faz sentido? Ou eu Faz estou todo falando sentido. besteira? Não, não está falando não. Todo sentido. Porque eu até seria mais interessante, hein? Seria muito legal. Que Porque a bom. percepção ela é bem um pouquinho diferente de números. Então você teria um ajuste legal nos seus resultados, você pode ter certeza. É. Seria muito, Você seria acredita que legal. se eu colocar 6 avaliações mais subjetivas, do tipo com muita dor, pouca dor, com dormir a noite toda ou dormir pouco, se você trouxer para ao critério de avaliação algo mais subjetivo, isso, pela sua experiência, facilitaria a autopercepção. Facilita.
Posso falar um pouquinho sobre Por essa favor. atividade? Você está É o aqui, seguinte. nós estamos aqui, ó. O nome disso aqui, Pedro, a gente diz que isso aqui não é entrevista. A pessoa diz, Luciano, mas não, isso não é uma entrevista. O nome disso é Café Coach Prosa. Isso aqui é uma prosa. Fala aí, Pedro. Deixa eu falar um pouquinho por que a gente não usa números. Uhum. Quando você aborda para você mesmo, tudo bem, você está fazendo um critério de numérico para você mesmo, então os critérios você tem os seus ajustes. Mas como, no meu caso, o método ele tem coisas de comparação, se eu usar números, eu não consigo comparar nada com nada, porque a pessoa que diz que uma coisa é 8, duas pessoas dizem que uma coisa é 8, eu não sei o que elas estão sentindo por trás. Então, tem uma dificuldade muito grande. É aquele exemplo do aluno. Dois alunos tiram 8, aí você fala o quê? Isso foi bom ou ruim? Depende. Um pode só ter tirado 10, tirou 8 e deve estar chateado. O outro só tirava 6, tirou 8 e está feliz. Então, o que a gente está trabalhando é a felicidade dele, não é o número. Então, quando a gente bota critério subjetivo, critério qualitativo, né, os dois diriam o que estão sentindo. Um diria que está triste, outro diria que estava feliz. Então, eu saberia onde atuar com eles. Entendeu? Entendi. Porque faz todo sentido pelo que você está colocando, porque você está fazendo uma ferramenta onde faz uma ferramenta avaliativa, comparativa, entre um grupo numa empresa. Sim. Mas no meu propósito, a avaliação numérica ela não me atrapalharia. Por quê? Não. Porque o que importa para mim, na minha ferramenta, é a avaliação comparativa com o meu resultado de ontem, com o meu resultado de anteontem. Então, Sim. pode ser que o meu... eu fiz um curso com uma americana chamada Susan Andrews, que ela diz o seguinte, todo mundo, na sua felicidade interna bruta, existe um nível basal, que tem uma componente 50% genética. 50% não adianta. Aquela pessoa, geneticamente, ela tem um nível 5. A outra tem um nível 8. Então, não tem como você interferir sobre isso. Mas ela diz o seguinte, a boa notícia é que você tem outros 50% para agir. Porque esse genético você não tem o que fazer. Mas o restante depende de sua atitude. Né? Então, no meu caso, o comparativo é comigo mesmo. Então, se eu tenho 9, 9 e de repente eu comecei a baixar para 7, 7, 7, opa, alguma coisa aconteceu. E aí eu posso entrar nos atributos e ver qual foi o atributo que fez aquilo baixar. Então, no caso individual da ferramenta que eu estou testando, né, ela funciona porque compara comigo mesmo. Mas eu entendi perfeitamente o seu ponto e faz todo sentido. Quando eu faço isso comparativamente com um time, o critério tem que ser o que você está usando. Está perfeita a ferramenta. Você vê que as empresas, quando usam números, elas estão incorrendo num erro grave, porque, no fundo, você está dando, cada um percebe uma coisa e dá um número, então você não sabe o que as pessoas percebem, elas sabem o número que foram dar. Então, isso se torna... Agora, se você quer ampliar sua ferramenta e tornar, por exemplo, um índice de felicidade, seria interessante passar para outro critério, porque aí você conseguiria nivelar as pessoas para ter um índice comum. Isso seria muito legal, uma ideia para você aí. Muito legal, muito legal. Mas o meu objetivo, como o meu trabalho também é um trabalho muito personalizado, né? Para mim, cada ser é um individual e não existe outro. Então, eu não comparo o nível de felicidade do meu cliente A com o do cliente B, porque cada um tem uma história, cada um tem a sua herança, né, hereditária, biológica, né, história social, de ambiente. Então, as experiências que ele viveu são únicas e aquilo tem um significado para aquela pessoa que não tem como se comparar com outra. Então, mas só para a gente fechar essa especulação aqui que a gente está fazendo aqui, parece uma reunião, né? E o nosso pessoal que está assistindo, se o pessoal se interessar, me mandar comentários, WhatsApp, porque às vezes eu fico recebendo no privado, a gente pode pensar em fazer uma dobradinha, né, Pedro? Podemos fazer essa aplicação, né, que eu estou criando, são produtos, né, chama-se EMC, Estímulo à Mudança de Comportamento, ela é muito interessante mesmo. Ela é
diferente, ela estimula as pessoas a uma mudança. O processo é que faz isso, não é a Legal. mensuração. E quando a pessoa recebe um resultado, aí que você vê que é o impacto, tá? Porque uma coisa é ficar fazendo, mas quando chega um resultado palpável, Claro, é um exame de sangue, quando você tira o sangue, quando chega o claro. resultado, você olha assim, caramba, eu preciso cuidar aqui ou ali. Então, Eu gosto, esse... eu gosto de brincar com ácido úrico. Eu tive uma época na minha vida que meu ácido úrico deu uma disparada. Aí Eu a minha também. médica falou assim para mim, Luciano, é só fechar a boca. Vamos cortar carne vermelha, vamos cortar isso, vamos cortar aquilo. E 30 dias, rigoroso. E a gente repete o exame. 30 dias depois, pô, voltou ao normal. Aí eu falei, esse indicador é óbvio, né? O peixe morre É, pela boca, né? exatamente. Ô Até nisso a Pedro, gente bate, hein? Eu também tenho você, problema. você tem depoimentos, testemunhos das pessoas que usaram a sua ferramenta? Eu tenho que ter atestado técnico, né? Eu tive que ter atestado técnico até para fazer na Justiça Federal do Paraná, eles exigiram um monte de coisa. Eu tenho, da Não, Embratel, da sim, Mão mas, Geral. mas a pergunta não era nesse sentido, não. Eu queria saber de você que tipo de testemunho a pessoa dá após passar pela aplicação da ferramenta, a percepção de evolução, como é que ela se sente, como é que ela se declara? Não, ainda não tenho isso. Mas Não, não, ainda não tem, mas isso é um objetivo meu ter, em breve. Super recomendo, porque isso para você Verdade. colocar no teu site, para você colocar, para divulgar o teu trabalho, hoje em dia, em termos de ferramenta de marketing digital, os testemunhos são fundamentais, né? E aí, como Verdade. você trabalha exatamente com essa questão intangível, os adjetivos que eles vão usar vai passar bem a ideia. Bom, Pedro, a gente está Só mais uma fechando, ideia, só mais uma claro, ideia. Essa claro, atividade do EMC é possível nós fazermos com grandes números de pessoas ao legal, mesmo tempo. Ao legal. mesmo tempo. Isso é legal. O Pedro, a gente está chegando ao fim aqui do nosso Café Coach Prosa de Passa hoje. rapidinho. Passa. Quando o papo é bom, Pedro, a hora voa. Quando o papo é chato, a hora não passa. Percepção. Estamos falando de Percepção. percepção, porque o tempo é o mesmo, né? Ô Pedro, me Exatamente. diz uma coisa. Em termos de atitudes, quando a gente fala de comportamentos, mas quando a gente fala dessa atitude mais submissa, a atitude mais manipuladora, a questão da atitude mais altruísta, a questão da atitude mais moralista, mais julgadora, você já se deparou com também avaliações nesse nível de atitude, ou você trabalha mais na questão mesmo do comportamento e dessas competências que o mercado está demandando? Não, na realidade, o que acontece, esse tipo de postura também são trabalhadas. A Uhum, gente define, porque não são comportamentos. Eu tenho situações em que as pessoas trabalham exatamente isso, se sentem uhum, incomodadas com a postura do outro. O quanto o outro me incomoda, o aham, quanto eu revivo uma situação. aham. Então, a gente trabalha o que a pessoa precisa para que ela se autoavalie e vá modificando. Agora, é muito importante aquela questão, a pessoa tem que querer mudar, ela tem que Não, não tenha dúvida. desejar, não é ferramenta, não é nada, mas ela tem que desejar fazer. E outra coisa, quando às vezes a pessoa começa a fazer esse trabalho de autopercepção, muitos ficam querendo fugir, né? Não, eu, o Pedro, eu usei na última live um comparativo com um poço. Quando a gente vai fazer o processo de autoconhecimento, a gente pega o poço e aí resolve limpar o poço. Então a gente pega a caçamba, a corda, vai tirando a água do poço e a água vai ficando suja, né? Quanto mais a gente tira a água, mais barrenta fica a água. Chega uma hora que a gente tem vontade de desistir, vou parar por aqui, né? Mas Parar eu por queria aqui. pegar uma carona, só para deixar aqui claro, eu trouxe algumas definições que eu gostaria de compartilhar nesse café. Eu gosto muito dessa definição de atitude, que ela é uma disposição mental e neurológica, né? Também gosto da definição de atitude quando diz que ela é uma tendência para responder a um estímulo externo, né? Então, atitude é o que vem antes do comportamento, é o que vem antes da ação,
né? E o comportamento também, uma definição que eu gosto, comportamento humano, para mim, ele pode ser definido como um conjunto de todas as ações físicas e emoções que estão associadas a um indivíduo e até mesmo a um grupo social, né? Ou seja, Ah, são as nossas respostas. Isso é que é o comportamento. São as nossas respostas aos mais variados estímulos que a gente tem no dia a dia, né? E que são pode ser tanto de uma origem, esse estímulo pode ser de uma origem interna, como também de uma origem externa. E eu sim, defino competências como um conjunto de conhecimento, habilidades e atitudes. Só para a sim. gente reforçar esse conceito que eu sempre gosto de trazer Sim. aqui, um pouquinho, para a gente consolidar alguns conceitos. O comportamento é o que a gente percebe, o que a gente vê. Atitude você não vê, É, a entendeu? atitude está por trás, né? É o que Está por trás. antecede, é o que motiva aquele tipo de comportamento. Tá? E as empresas, por isso que ela fala mudança de comportamento, porque o comportamento você avalia. Como é que você vai avaliar a atitude? A atitude gera o comportamento. Mas nem Isso. sempre a pessoa que tem um comportamento ela está tendo atitude, ela pode estar fazendo uma força para ter um comportamento, uma persona, como se diz É, hoje, né? Ele tem uma persona, mas não tem. exatamente. Agora, tem que desenvolver atitude, senão você não mantém aquele comportamento por muito tempo. É, tem várias ferramentas no mercado, né, que fazem avaliações, né, de atitudes, né, Né? e Perfil, dessas competências, e algumas ferramentas utilizam até comparações com os animais, né? Não sei se você conhece. eu sei que tem, mas eu não É, conheço tem exatamente, uma, eu tem utilizo uma uma outra. Né? ferramenta, deixa eu ver se eu tenho aqui ela anotada em algum lugar o nome da ferramenta. Não tenho, mas depois eu coloco na descrição. Por exemplo, quando a pessoa tem uma competência mais analítica, né? Ela é comparada como um lobo. Olha que interessante. Quando ela tem uma característica mais relacional, ela é comparada com o gato. Eu acho essas comparações muito interessantes. Quando você tem um lado mais experimental, você é enquadrado como uma águia. Muito bom. E quando você tem um perfil assim, tem gente que tem aquele perfil Controlador. dominante do controlador, né? Que é o tubarão. Esse é o Ned Herman. Essa ferramenta é o Ned Herman. É, Eu uso muito, já esse usei muito. que é o de dominância cerebral, né? É, Que ele tem uma correlação com hemisfério direito, esquerdo, anterior e posterior, né? E exatamente. aí essas pesquisas usam agora a figura dos animais. Para facilitar a imagem das coisas, né? É a Então, é visualização, importante. né? E quando fala Então, do relacionar ao gato, eu me lembro que na minha casa, quando eu era criança, tinha muito gato, e os gatos, eles vinham na hora do café da manhã e eles aí vinham roçando as costas, assim, né? O gato empinado vinha roçando as minhas pernas para eu poder jogar um miolo de pão. mas tem a ver, viu? A imagem tem a ver também. Então, essas ferramentas elas são úteis, às vezes até para você iniciar um processo de coaching. Exatamente. Todas as ferramentas se complementam, né, na realidade. Ô, Exatamente. Pedro, queria que você, para a gente fechar o nosso café, que você fizesse aí suas considerações finais, o que, que você poderia aí dar de mensagem sobre esse tema que a gente abordou aqui, mudanças de comportamentos, né, para quem está nos assistindo. A mensagem final, a gente pode pensar um pouquinho nesse momento que nós estamos vivendo, né? Como a gente está nesse trabalho de autoconhecimento, que você está dizendo, agora, é muito importante, não é somente o autoconhecimento, é a autoconsciência, porque eu me conheço, às vezes a pessoa se conhece profundamente, mas não faz nada daquilo que sabe. Sem Então, dúvida. esse momento que a gente está vivendo, isolados, é um momento propício até para esse tipo de Claro. avaliação interior, saber como é que as coisas estão acontecendo. Hoje as pessoas não estão conseguindo sair, mesmo que saiam, elas ficam apreensivas, porque a gente pode ser pego por esse vírus. Então, a mensagem final é que a gente tem que aproveitar os momentos. Esse momento é um momento de dificuldade da sociedade, mas é um momento importante do nosso crescimento, do Claro. nosso desenvolvimento interior. É um momento muito importante para isso. A gente
pode usar, Não né? tenha dúvida. E eu não sei se você sabe, o canal ele foi criado, né? O nome é Luciano Pacheco 2020, porque eu tirei um ano sabático. Eu fiz 60 anos em julho e nasci em 1960. Falei, esse ano é um ano especial. Eu comecei o ano criando o canal, tirei um ano sabático para poder retribuir tudo que o universo me deu, né? Tudo que eu aprendi. Eu falei, vou retribuir, vou botar conteúdo de graça na internet para quem quiser se beneficiar. E muito interessante que aí veio a pandemia e o canal, a proposta do canal é uma proposta de autoconhecimento, que é a primeira parte do meu livro, Auto Coaching, Seja Dono do Seu Destino. A primeira parte do livro é autoconhecimento. Então, eu falo sempre isso. É muito importante a gente entrar nessa jornada do autoconhecimento, porque não é um evento, é uma jornada, é uma coisa de longo prazo e que só vai terminar quando a gente morrer, né? E que essa pandemia também nos trouxe muito a consciência da morte. E muita gente ficou apavorada, ficou com medo, porque a morte é a única certeza, mas as pessoas parecem que não tinham consciência dela. Então, sem dúvida alguma, uma grande oportunidade que as pessoas estão tendo, né, Então, de mas crescer. uma Claro, coisinha Pedro. também que eu estou pensando aqui. Se a gente parar e pensar, a vida é esse processo de reflexão. Porque ou você faz naturalmente, que é uma proposta até de trabalho de Uhum, coaching, né, que a gente tenta fazer uma isso. reformulação, ou a gente espera a vida nos propor certos acontecimentos para a gente parar e pensar. Então, às vezes, a gente adianta um pouquinho o tempo, para quando acontecer isso pela vida, a gente já está preparado. Porque, às vezes, é de Exatamente. forma difícil, né? Às vezes, são pancadas que a Exatamente. gente tem. Aí as oportunidades estão aí o tempo todo passando, como um cavalo selado, e muita gente não monta no cavalo, né? E o cavalo está selado, é só você montar e seguir em Pular frente, nele. né? Exatamente. Exatamente. Pedro, vamos fazer o frame da caneca. Ó, é um brinde aqui, ó. Aí, bota do lado do rosto assim, ó, para a gente fazer uma foto. Aí, sorrisão, para, congela. Aí, um brinde. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Muito obrigado, Pedro, por você ter estado aqui com a gente. Espero que a gente se fale aí para ver como é que a gente consegue viabilizar, de repente, a minha ferramenta. Uhum. A minha ferramenta não, o meu método com a sua ferramenta, né? Para que a É gente sempre possa levar para mais pessoas, tá bom? um Pedro, prazer muito muitíssimo grande, tá, Luciano? obrigado. Queria deixar aqui, antes de encerrar, um beijo para dona Vera Um Legei. beijo para Vera ela. Legei, manda um beijo para ela, Pedro. Minha tia Vera Levei. Para quem não sabe, Pedro Paulo Legei é sobrinho da minha querida, minha fã número 1 do canal, Vera Legei. Tá bom, Verinha? Você que está se recuperando da Covid, ao longo dos seus 80 anos, cada dia que você está melhor, a gente vibra aqui e eu sei que você está se recuperando. Tá bom? Fica com Deus. E como sempre eu termino meus vídeos, Pedro, é assim, ó, coração com coração, Pedro. Isso aí, coração com coração, Pedro. Valeu, obrigado, Pedro. Fica com Deus. Um grande Obrigado abraço. a você, um abraço. Obrigado, Luciano. Um Obrigado a abraço. você.